Bom, pessoal, agora a gente vai ver alguns exemplos de aplicação do ferramental, das expressões que a gente viu para séries uniformes de pagamento, de cálculo, de valor presente, prestação, montante. E o primeiro exemplo é a análise de decisão entre uma compra à vista ou uma compra a prazo. Então, a gente vai começar com esse exemplo aqui. Um indivíduo dispõe de uma aplicação financeira que rende-lhe aproximadamente 5% ao mês. Esse é o custo de oportunidade, que a gente chama. Ao tentar adquirir um conjunto de som anunciado por 1.000, o vendedor lhe oferece a possibilidade de pagá-lo em 3 prestações mensais, no valor de 310, a primeira vencendo daqui a 30 dias. Admitindo que não precise ser dada nenhuma entrada e que à vista haja um desconto de 20% sobre o preço anunciado, valerá a pena financiar a compra? O que é melhor? Ele comprar à vista por 800, com 20% de desconto, ou pagar em 3 prestações de 310? E aí nós temos 3 formas de analisar essa tomada de decisão. A primeira, comparando a taxa de juros do financiamento com o custo de oportunidade dele, de 5%. A segunda, comparando a prestação e a retirada periódica de uma aplicação. E a terceira, a determinação do valor atual do financiamento. Então, vamos ver como que se dá cada uma dessas abordagens. A primeira, análise pela taxa de juros. Somente será compensador comprar a prazo se a taxa de juros embutida no financiamento for inferior à taxa de aplicação financeira, pois desta forma estaríamos recebendo mais juros na aplicação do nosso dinheiro no banco do que pagando no financiamento. Então, eu preciso saber qual que é a taxa de juros embutida nesse financiamento. E aí, eu posso, a partir do Excel ou da calculadora financeira, entender que taxa que é essa. É um cálculo que é difícil de fazer manualmente, então eu vou mostrar aqui para vocês como fazer no Excel. Então eu tenho o preço de 1.000, desconto à vista de 20%, preço à vista 800, podendo pagar em 3 prestações de 310. Então o cálculo da taxa no Excel, é com a expressão taxa, número de períodos 3, o valor da prestação 310, o valor presente menos 800, o valor futuro, o tipo a gente também não precisa colocar, porque se a gente não colocar nada ele vai assumir que é fim do período, E a estimativa a gente também não precisa colocar nada. Vai dar 7,92. Então, o que é melhor, Você deixar o seu dinheiro aplicado no banco a 5% e contratar um financiamento a 7,92, ou é melhor você comprar à vista? Como a taxa do financiamento está maior do que o que você consegue obter na sua aplicação, o melhor então é você comprar à vista, nesse caso aqui. Então, está aqui, como aplicação 5% é menor do que a taxa do financiamento, melhor opção, pagamento à vista. A segunda forma de analisar é comparando a prestação com a retirada periódica da aplicação. E aí, consideremos que o valor a ser financiado está investido na aplicação financeira. Então, imagina aqui o valor do bem à vista, você ao invés de comprar, você vai lá e coloca na sua aplicação no banco a 5%. Se você for fazer 3 retiradas a partir dessa aplicação, essa retirada é suficiente para pagar a prestação? Então, essa é uma outra forma de analisar. A compra a prazo vai ser vantajosa se a retirada periódica da aplicação for maior do que o valor da prestação proposta pelo vendedor. Então, a gente tem as condições aqui do valor presente, que é o valor à vista, o número de prestações, e a taxa da nossa aplicação, que é 5%. A gente tem a expressão aqui para cálculo da prestação, vai dar 293,77. Então, vamos fazer isso aqui no Excel.
a gente vai ter, né? No caso, a expressão que nós vimos no vídeo anterior, eu vou calcular aqui 800 vezes a taxa, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n. Isso aqui dividido por 1 mais a taxa elevado a n menos 1. R$ 293,77. A expressão no Excel se chama PGTO, pagamento. Eu vou informar a taxa, o número de períodos, o valor presente, que eu vou colocar aqui com o sinal negativo, valor futuro não tem, e o tipo 0 fim de período, ou não informa nada, ele vai assumir fim de período. Vai dar os 293,77, tá certo? Então, a conclusão é, como a sua aplicação te dá, aplicar 800, né, no seu banco, nessa aplicação, te dá 3 prestações de 293,77, e isso é menor do que as 3 prestações do financiamento, a melhor opção, então, é comprar à vista. Ok? Então, essa é a segunda abordagem. Na terceira abordagem, a gente vai ver o valor atual do financiamento. E aí, o valor de cada prestação é trazido à data zero, utilizando-se como taxa o custo de oportunidade do cliente, que pode ser a taxa que ele recebe nas suas aplicações. O valor obtido no cálculo equivalerá ao capital que deveria ser investido hoje pelo cliente, de forma a obter os recursos necessários para a liquidação do investimento. Sob este enfoque, a compra a prazo somente será vantajosa se o valor atual do financiamento for inferior ao preço à vista. Então, a gente vai calcular o valor presente das 3 prestações, né, de 310, com o custo de oportunidade, como taxa, que é 5%. O valor presente, aquela expressão que a gente viu no vídeo anterior, isso vai dar 844,21. Vamos fazer aqui, né, no Excel a continha para vocês verem. Aqui a expressão do cálculo do valor presente vai ser 310 dividido pela taxa, que multiplica 1 menos 1 dividido por 1 mais a taxa elevado a n. 844,21. A expressão no Excel é VP, taxa, número de períodos, valor da prestação, valor futuro a gente não precisa informar, o tipo também, se não quiser informar, pode deixar em branco ou colocar 0, que ele vai assumir fim de período, né? Então, tá aqui 844,21 é o valor presente desse financiamento. E aí, como o preço à vista, né, 800, é inferior ao valor presente do financiamento, é preferível, então, comprar à vista. A ideia aqui é que você precisaria colocar na sua aplicação 844,21 para conseguir fazer as 3 retiradas de 310 e pagar as prestações. Então, é melhor comprar o bem à vista. Resumindo, né, os critérios para compra à vista, na ótica do comprador, né, a gente tem a comparação das taxas, e aí aqui eu tenho as condições em que é preferível a compra à vista, né? Então, a compra à vista é preferível quando a taxa de juros da sua aplicação é menor do que a taxa de juros do financiamento, quando a retirada periódica da sua aplicação, né, colocando o valor à vista na sua aplicação, a sua retirada é menor do que a prestação do financiamento, ou quando o preço à vista é menor do que o valor presente do financiamento, calculado com o seu custo de oportunidade, né, com a taxa da sua aplicação financeira.
Bom, então, os critérios conduzem ao mesmo resultado, desde que a comparação entre a compra à vista ou a prazo se refira às condições em uma mesma loja. Para condições em lojas distintas, o mesmo plano diferentes em uma mesma loja, o melhor critério para comparação é esse terceiro aqui, do valor presente, né? Avaliando os preços na data zero, já que a comparação pelos outros dois critérios somente será adequada se os valores financiados e o número de prestações forem idênticos. Então, se você tem entre as propostas em análise diferentes prazos de pagamento, melhor é você analisar pelo valor presente, tá certo? Então, por exemplo, nesse caso mesmo, né, do som, do aparelho de som, se outra loja oferecesse o som por 870 à vista ou 6 prestações de 145, a primeira dada como entrada, qual a melhor opção de compra considerando as duas lojas? Então, primeira coisa, se você só tivesse essa loja aqui, né, como opção, fica claro que nesta loja a melhor opção é a compra a prazo, né? Porque a taxa de juros embutida é nula. Se tem 870 é igual a 6 vezes 145. Então, se você só tivesse essa loja como alternativa, aqui o melhor é comprar a prazo, porque ele não está te dando nenhum desconto para comprar à vista. Agora, para analisar entre as duas lojas, a comparação não pode ser pelo valor das prestações, já que há diferenças na quantidade de prestações e nas datas de pagamento. Então, a gente vai analisar pelo valor presente. E aí, o diagrama dessa proposta aqui dessa loja é esse, né? Você tem aqui o valor à vista, que é o que a gente vai calcular, e as 6 prestações, sendo que a primeira é dada como entrada. Então, é como se fosse uma série antecipada. E aí, como que a gente vai calcular esse valor presente? As minhas fórmulas são todas para séries postecipadas. Eu vou calcular, né, a série postecipada de 5 prestações, enxergando isso aqui, tá certo? E somando o 145 que já está no momento zero. Então, eu vou fazer o valor presente de 5 parcelas de 145 a uma taxa de 5%, mais o 145 no momento zero, 772,77. Aqui a gente vai ver aqui no Excel, né, qual que é a expressão. Então, a gente vai ter aqui no caso, né, vamos fazer esse cálculo aqui. Eu vou ter 145 dividido pela taxa, que é 0,05, que multiplica 1 menos 1 dividido por 1 mais 0,05 elevado a 5, né? E isso aqui, a isso aqui eu vou somar o 145 que já está no momento zero, 772,77. E aqui pelo Excel, né, eu tenho a função VP, em que eu vou dizer aqui a taxa, 5%, o número de períodos, aí aqui eu posso colocar as 6 prestações, o valor da prestação, menos 145, valor futuro eu não vou colocar, e aqui eu posso informar começo do período, ó. Aqui, né, são prestações antecipadas, ele vai me dar os 772,77. Então, aqui eu posso informar as 6 prestações e colocar que é prestação antecipada. Vou chegar no mesmo valor de 772,77. Então, dado que o valor presente dessa segunda loja é inferior ao preço à vista na loja do exemplo anterior, a melhor opção vai ser comprar a prazo na segunda loja, tá certo? Então, entre aquela loja com as 3 prestações de 310, o preço à vista de 800, ou as 6 parcelas, sendo a primeira à vista dessa loja aqui, o melhor é as 6 parcelas, sendo a primeira à vista desta loja, ok?